Blefe, a armadilha do diabo para roubar a sua fé é o tema da mensagem de hoje. E eu gostaria de ler com vocês Isaías capítulo 36, a partir do versículo 13 a 18. E o comandante se pôs em pé e falou alto, em hebraico: ouçam as palavras do grande rei, do rei da Síria. Não deixem que Ezequias os engane. E lá vem o blefe, o fake news, a mentira. Ele não pode livrá-los. Não deixe Ezequias convencê-los a confiar no Senhor. Quando diz: certamente o Senhor não os livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem atenção a Ezequias. Assim diz o rei da Síria: venham, façam as pazes comigo. Então cada um de vocês comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá a água da sua própria cisterna, até que eu os leve a uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixe que Ezequias os engane, quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez, o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei Ezequias, do rei da Síria? Blefe é uma das estratégias de Satanás para que nós percamos a nossa fé, para que nós percamos a confiança. Nós, quando olhamos para essa história, nós vemos um rei levantado na sua juventude. Ezequias começou a reinar com 25 anos, e a história conta que o seu predecessor, Oséias, tinha feito aquilo que não agradava a Deus, e portanto, essa nação estava sofrendo algumas consequências de terem aberto mão de princípios negociados com Satanás. Essa história fala que Ezequias já conduzia essa nação por 14 anos e eles começaram a receber alguns afrontes. 2 Reis, capítulo 17, versículo 7, diz assim: tudo isso aconteceu a Israel. Haviam pecados contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, sob o poder de Faraó, rei do Egito. Eles prestaram cultos a outros deuses. A história conta que chegou a hora do rei Ezequias, e Ezequias começou a colocar a casa em ordem. Ezequias capítulo 18, a partir do versículo 3. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os postes idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Versículo 7. E o Senhor estava com ele. Era bem sucedido em tudo que fazia.
rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Quando Ezequias se rebela contra o rei da Síria e diz assim, ó rei, nós não queremos mais negócio com você, nós queremos aqui colocar a casa em ordem, nós temos um Deus e temos o Deus verdadeiro. Você pode pensar aí que o meu Deus é qualquer Deus, e essa história prova isso, que Ezequias sabia ao Deus que estava servindo. Ezequias quebrou alguns acordos que tinham feito com o rei da Síria, dizendo assim, Ezequias já tinha raspado as paredes, tinha negociado o ouro, tinha mandado prata para lá, para que eles não fossem assolados por esse rei. E eu quero dividir essa mensagem em duas partes. O pano de fundo você já tem. E nós vamos continuar falando sobre o blefe. Como são os blefes do inimigo contra as nossas vidas. Não se assuste quando Satanás te atacar. Ao quebrar acordos com Satanás, ao tomar, ao andar na contramão do sentido de tudo aquilo que acontece nesse mundo, é óbvio que nós vamos enfrentar embates. Nós vemos isso em todos os setores, nós vemos isso, nós enfrentamos isso numa empresa em que entramos, nós vemos isso na política, nós vemos isso no mundo de negócios, as negociatas. Quando você diz que não vai mais participar de negociatas, Satanás se levanta e diz, não, até hoje tem sido assim, os reis antepassados conduziram tudo desse jeito, quem é você para vir e tentar mudar tudo o que está acontecendo? Assim como essa história nos conta, eles tiveram reis que anteriormente negociavam e faziam aquilo que desagradava a Deus. E quando uma pessoa se posiciona e começa a fazer aquilo que agrada a Deus, querido, você vai encontrar embates. Você precisa saber só de uma coisa: se você está pronto para lutar. O que nós precisamos entender é que nós precisamos estar prontos para lutar. Sabe por quê? Porque se nós estivermos prontos, nós não somos pegos de surpresa. O Senhor nos escolheu. A Bíblia fala que Cristo veio, resgatou e nos levou para uma posição original. E se nós formos parar para pensar nessa posição original, a qual Cristo nos levou de volta, sabe qual que é? A posição original é a que Adão tinha no Éden. Adão falava com Deus, Adão andava com Deus e Adão governava o jardim do Éden. E sabe o que nós fizemos como igreja? Nós olhamos para as posições de governo e dizemos assim: não, a igreja não tem que se meter com isso, isso não é de Deus. E o Senhor levantou a igreja para governar. Você sabia disso? A posição a qual o Senhor te pegou lá e te colocou, e Cristo te trouxe de volta, foi para uma posição de governo. E a pergunta que eu quero te fazer é se você está pronto para governar. Porque não importa onde você está, não importa o que você faz. Se nós formos parar para olhar para a história da Bíblia, o Senhor vem estabelecendo reis, destituindo reis e pegando os grandes homens de Deus, estabelecendo governo. Eles governavam na prisão, eles governavam no deserto, eles viraram governante onde o povo de Deus estava, onde os homens de Deus estavam, seja lá o lugar que eles estivessem, eles governavam. E nós olhamos para os lugares de governo e dizemos assim: isso não tem a ver conosco. Negligência da igreja, abrimos mão daquilo que Cristo nos pediu para fazermos. Abrimos mão de onde o Senhor pediu para estarmos. E hoje sofremos as consequências, né? Hoje nós sofremos os embates, porque, como o Emerson disse pela manhã, quando se tocava tambor lá em Brasília, não tinha problema nenhum.
quando o povo se reunia para quebrar tudo, não tinha problema nenhum. Quando a discórdia vinha, quando o caos aparecia, não tinha problema nenhum. Daí aparece alguém querendo colocar a casa em ordem. Você virou meu inimigo, você não faz mais conchavos comigo, eu vou te atacar. E nós como igreja olhamos e ficamos quietos. E nós como igreja olhamos para aquilo que está acontecendo e dizemos, a política é assim mesmo. Nós não temos nada a ver com isso. Onde se viu esse negócio aí? Não é de Deus, Deus não está nesse negócio. Deixa eu te falar uma coisa, querido, para você que está aí na sua casa. O Senhor quer usar você e colocar você nesses lugares para que a glória e a presença dele seja manifesta em cada um desses lugares. Você sabia disso? Que isso é igreja, foi para isso que o Senhor te chamou? Para estabelecer governo sobre a terra? E nós temos uma missão. E essa missão foi dada por Cristo. Nós temos, sim, nós não seremos pegos de surpresa. Nós vamos enfrentar o inimigo. Nós andamos na contramão. Então, provavelmente, nós vamos sofrer o embate. Nós entraremos em confronto com ele, sim. Uma das marcas que nós carregamos como cristão são os confrontos com os nossos inimigos. Em uma guerra nós não somos pegos de surpresa se estivermos preparados. Você tem estado preocupado com os ataques que a igreja está sofrendo? Você tem ficado preocupado com os ataques morais, éticos, culturais, religiosos agora, né? Agora o ataque é religioso, né? Agora estão querendo criminalizar os líderes religiosos, os apoios religiosos. E a igreja está olhando como se não tivesse sido chamada para combater, para ir para o confronto. É fato que eles vão espernear, e como essa história, querido, existe um blefe. Sabe por quê? O blefe de Satanás é, vou te jogar na cadeia. O blefe que Satanás nos traz é, vou te jogar na fornalha ardente, vou te jogar na cova dos leões, você vai ser preso, eu vou te jogar num poço, eu vou acabar. Deixa eu te falar uma coisa. No livro de Apocalipse diz que Cristo vem buscar uma igreja gloriosa, uma igreja vitoriosa. Nada para a igreja de Cristo nesta terra. Pode vir quem for, nós enfrentaremos aquilo que precisamos enfrentar. Mas em nome de Jesus Cristo, a igreja de Cristo, ela se multiplica. Quanto mais ela foi pressionada, no livro, em Atos dos Apóstolos, nós vimos isso. Quanto mais pressão, mais a igreja crescia, mais ela crescia, mais ela crescia. E ela se multiplicou e atingiu todo esse planeta já. Você está com medo do quê? Medo de sofrer embates? Não seja pego de surpresa. Sugiro que você vá ler o livro de Apocalipse para não ser pego de surpresa. Sabe por quê? Quem sabe o que vai acontecer não é pego de surpresa. Quando você abre concessões a Satanás, o pior sempre está por vir. Quando você resolve negociar princípios, querido, abrir mão, fatalmente você vai se tornar um escravo. Fatalmente você vai conseguir chegar onde você pretendia chegar. Sabe por quê? Porque Satanás já sabe para onde a igreja caminha. Satanás já sabe, e ele já sabe o final dessa história. Se tem alguém que sabe o final dessa história é Satanás. Sabe por quê? Porque
a Bíblia fala que nós pisaríamos na cabeça da serpente, ele seria derrotado, a noiva gloriosa vai conhecer o Cristo pessoalmente, o Cristo ressurreto. E nós entendemos que muitos outros embates virão. É por isso que eu quero preparar você, Igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque Satanás vai querer tirar o que você tem. Satanás vai querer trazer um medo. A intenção dele é que você comece a negociar, ele vai oferecer situações e coisas para você que vão chamar a sua atenção. O que você precisa entender é que a guerra está anunciada. Nós estamos lutando. E o Covid hoje, o Covid-19, é apenas um detalhe no meio disso tudo que nós estamos vivendo. É apenas um detalhe, sabe por quê? Porque existem guerras que já foram vencidas e você precisa se apropriar disso em Deus. Sexta-feira nós estávamos aqui na vigília, nós tivemos um motivo de oração para que o Senhor esvaziasse a Santa Casa, para que não tivesse pessoas sofrendo, e nós declaramos aqui, Pai, sopra o teu fôlego de vida, surpreenda e expulse cada infecção de pulmões. Nós repreendemos no nome de Jesus Cristo que haja fôlego de vida sobre essas pessoas. Daí eu saí ontem daqui, eu falei, sabe para onde que eu vou? Eu vou rodear a Santa Casa. Eu peguei meu carro e corri para lá. E eu levantava as mãos para aquele lugar e eu falava, espírito de morte, vai embora no nome de Jesus Cristo. Espírito de morte, se retira. Nós declaramos vida sobre este lugar. Nós olhamos para este lugar e nós declaramos um ambiente de trabalho que está... Talvez as pessoas estavam sofrendo com medo. Pai, invada esse lugar, invada a tua paz a partir de hoje e esvazia este lugar no nome de Jesus Cristo. Você já começou a sua luta? Você já começou a estabelecer governo? Satanás tentará levá-lo a acreditar em suas mentiras. Satanás sempre vai chegar perto de você e vai olhar para você e dizer, ei, você não está vendo a situação, você não está vendo que não tem mais jeito. Você não está vendo que as pessoas estão perdendo os seus parentes e amigos. Você não está olhando para o Brasil, você não está olhando para a política, não tem governo, não vão deixar, não vão deixar governar, não vão deixar fazer nada. Tudo o que se propõe de bom, eles barram, eles querem negociar. A estratégia é não negociar com Satanás. Sabe por quê? Porque a vitória é certa. Nós vamos dobrar os nossos joelhos. Sabe por quê? Nós não cerramos os punhos, mas nós somos a igreja de Cristo que dobra os nossos joelhos e nós vencemos essa luta nos joelhos, com os joelhos no chão. Então eu sugiro que você pare de ouvir as vozes de Satanás. Talvez ele tenha olhado para ti e dito, você acha mesmo que vai chegar a sua cura? Eu sugiro que você não pare de se preparar. Eu sugiro que você se capacite para a guerra que você se alistou. Eu sugiro que você pare de dar ouvidos ao inimigo. Sabe por quê? Que Satanás consegue soprar as coisas das nossas mentes? Porque aquele povo resolveu parar e ouvir o inimigo. Toda vez que você parar e dar ouvido a seu inimigo, fatalmente ele vai querer atingir você. Deixa eu falar uma coisa para você. Está aí na sua casa, crente parado, é um alvo fixo. O diabo é tão astuto que vai tentar te convencer.
que vai tentar te convencer a sair do centro da vontade de Deus para te levar para qualquer outro lugar. Não importa o lugar, não importa, para ele pouco importa aquilo que ele está te oferecendo, ele só quer que você saia da presença de Deus. Para ele pouco importa se é dinheiro, para ele pouco importa o que ele te oferece. Ele olhou para Jesus e disse assim, ó Jesus, e ele usa a palavra, né? Ele vem até Jesus, Jesus, se você se prostrar e me adorar, eu vou te entregar todos esses reinos, porque esses reinos são meus. Cara, e eu estava sentado no meu sofá ontem, e sabe que o que o Espírito Santo ministrava na ressurreição de Cristo, Cristo olha para Satanás assim e diz assim, ó, você perdeu o controle de todas as coisas, você perdeu o controle sobre a morte e a vida, você perdeu a chave do inferno e você perdeu o controle dos reinos que você me ofereceu. Sabe por quê? Porque o Senhor levantou a mim e o Senhor levantou a você para estabelecer governo. E quando ele diz, eu vou voltar e buscar uma igreja gloriosa, é a igreja que governa. É a igreja que governa. Ele vai olhar e dizer assim, ó, pode vir. Ele está vendo, Satanás, olha aí, ó, o reino que você me ofereceu, todos eles vieram me adorar de livre e espontânea vontade. Eu sugiro que você comece a governar sobre as suas emoções. Sugiro que você comece a ter governo sobre os teus desejos. Satanás irá tentar abalar as estruturas de todos os seus. De todos ao seu redor. Essa história conta que o mensageiro chega e começa a falar, e ele diz assim, não, fala na tua língua, porque eu entendo, porque essa galera aí vai ouvir aquilo que você está falando e vai se desanimar. Quando Satanás não conseguir atingir você, ele vai tentar atingir as pessoas que estão ao seu redor. Quando Satanás não conseguir fazer você desanimar, ele vai tentar desanimar as pessoas que estão ao seu redor. A intenção de Satanás é fazer com que os seus líderes não sejam ouvidos. Ele vai gritar, ei, não deem ouvido aos líderes de vocês não. Eles estão falando aí que Deus pode livrá-los. Deus não vai. Esse Deus não vai conseguir livrar vocês das minhas mãos. Sabe por quê? Eu já conquistei vários reinos aqui em Judá e nenhum dos reis dele conseguiu livrá-los das minhas mãos. E a história conta que Ezequias entra na presença de Deus, solta a carta no chão assim e dobra os joelhos, se veste de panos de saco. Oh Deus, está vendo que esses caras estão falando aqui? Eles podem ter conseguido todos os outros reinos, eles podem ter conseguido muita coisa, mas nenhuma dessas tribos, nenhuma desses povos tinha o Deus que temos. Eles podem ter conseguido muita coisa, mas a partir do momento que você se levantar e se posicionar, sabe o que vai acontecer? Eles vão conhecer quem é o teu Deus. Sugiro que você comece por fim as estratégias de Satanás para a tua cidade. Satanás sempre oferece uma saída maravilhosa e atraente. A história conta assim, vem comigo. Vem comigo porque vocês vão comer da sua própria vinha, vocês vão beber água
das próprias cisternas de vocês, mas depois eu vou levar vocês, né, para uma terra parecida com a de vocês, uma terra que dê frutos, etc, etc. Mas me obedeçam, rendam-se a mim. Satanás sempre vai oferecer algo que parece muito melhor. Satanás vai sempre oferecer algo que parece vantajoso. Satanás vai oferecer, ei, vamos parar de brigar, vamos negociar. Vem cá, nós podemos fazer alguns conchavos aqui, você cede um pouquinho aí, eu cedo um pouquinho aqui, eu finjo que vocês não são meus escravos, eu deixo vocês comer, eu dou até um pouquinho de comida para vocês, eu deixo vocês comer um pouquinho, vamos negociar aí. Nós vamos voltar atrás, vivemos debaixo de pessoas que não têm princípios religiosos, que não têm princípios cristãos. Vamos voltar atrás, vamos deixar que os nossos filhos, a cultura do inferno, literalmente, invada as nossas casas, as nossas escolas, os nossos templos religiosos. Vamos voltar a fazer aquilo que eles queriam que nós fizéssemos. Vamos ter medo, vamos negociar, porque nos foi oferecido talvez um lugar para descansar. Porque nos foi oferecido um dinheiro e nós estamos preocupados com o nosso umbigo e por isso nós não vamos lutar. Não foi para isso que a igreja de Cristo foi chamada. A igreja de Cristo foi chamada para se posicionar e dizer, essa cultura do inferno não entra mais nas nossas escolas. Essas orgias que eram promovidas nas nossas ruas, nas nossas cidades, elas vão parar de acontecer. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus, nós temos pessoas que estabeleceram o governo em nossa nação, que tem princípios. Não teremos mais as nossas casas invadidas. Até a televisão está com os dias contados. As coisas vão melhorar. As coisas vão melhorar! E a segunda parte desta mensagem é como combater as mentiras ardilosas e destrutivas do inimigo. A primeira se humilha diante do Senhor. 2 Reis, capítulo 19, versículo 1. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Não importa o que você fez. O Senhor está falando, é hora de vocês se humilharem e se arrependerem, que eu estou trazendo conserto para a vida de vocês. Eu sou o escape que vocês precisam. E talvez nós não tenhamos muito a fazer mais. Talvez você já tenha gastado todos os seus recursos. Talvez, como Ezequias, você tenha gastado todo o seu dinheiro, tenha oferecido e tenha pago as melhores escolas para os seus filhos, proporcionado a eles o melhor ambiente que você conseguiu. E o Senhor está olhando para nós e dizendo assim, sabe, o melhor ambiente que você conseguiu, tentou proporcionar para os seus filhos, se vocês se arrependerem, eu farei um
um ambiente ainda melhor. E sabe onde eu vou trazer e onde vai ser esse ambiente? Esse ambiente será toda a sua nação. Deus espera que você se humilhe e comece a agir. Comece a se prostrar, rasgar as suas vestes. E quando nós nos referimos em rasgarmos as vestes, nós falamos: ei, abra o seu coração, porque Deus sabe o que se passa aí dentro do teu coração. O lugar de fortalecimento é na casa de Deus, na companhia dos seus irmãos. A história conta que ele correu, ele entrou no templo do Senhor. O que nós enxergamos muitas vezes na vida de muitos cristãos é que quando a coisa aperta, eles esquecem o Deus que tem. Quando a coisa começa a ficar um pouquinho difícil, eles deixam a igreja, eles começam a negociar princípios. O Senhor está olhando para mim e para você, dizendo assim: não negocie princípios, eu sou teu Deus, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Em tempos que nós teríamos que intensificar a nossa comunhão, em tempo que nós teríamos que fazer da palavra de Deus o nosso refúgio, das nossas orações, né? A nossa fortaleza, nós abrimos mãos e deixamos de vir à igreja e deixamos de cultuar o Senhor. Porque ouvimos o blefe de Satanás dizendo: ei, acabou, não tem mais jeito. Ouça a voz e a orientação de Deus. Essa história nos conta que quando essa história chega em Isaías, ele diz assim: ó, vai lá, avisa Ezequias que Deus está falando assim, que essa afronta, que quando ele olhou e disse assim, ó, quem poderá livrá-los da minha mão? Fala, que essa afronta não é só tua, Ezequias, a afronta que nós sofremos hoje, povo de Deus, não é só contra nós, igreja, nós cristãos. Deus olha para a tua causa, para aquilo que sofremos, assim como olhou para o rei Ezequias e disse assim, ó, essa afronta é contra mim, fique despreocupado. Você precisa fazer apenas a sua parte. Não negocie princípio. Esteja preparado para a guerra. Esteja preparado para a luta. Porque essa afronta é contra mim. E aquilo que você não pode fazer, o seu Deus pode fazer por você. Aonde você não consegue ir, aquilo que você não consegue atingir. Deixa eu te falar uma coisa: o seu Deus consegue, o seu Deus pode todas as coisas. Eu quero te dar uma notícia. É Deus falando para Ezequias assim: Ezequias, calma. Vai ficar tudo bem. Calma, Ezequias. Você buscou refúgio no lugar certo. Você cometeu uns erros aí no meio do caminho, mas você guardou os meus princípios. Vem para cá. Reafirme a sua fé e confiança em Deus.
Sugiro que você vá chorar aos pés do Senhor. Enquanto não for preciso nós nos movermos numa luta física, eu sugiro você, Igreja de Cristo, que dobre os seus joelhos e comece a lutar no reino espiritual. Sabe por quê? O Senhor vai preparar e vai conduzir você nesta guerra. Não é à toa que a Bíblia nos revela que Ele é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos. O nosso Deus é um Deus de milagre. Todas as vezes que você ouvir um blefe, lembre-se que já temos o final dessa história. Quando Satanás vier te acusar e dizer a você, a coisa não vai ficar boa para o seu lado. Fala, Satanás, não vai ficar boa para o seu, porque para o meu, deixa eu te falar uma coisa, o meu Cristo reina. João, na ilha de Patmos, olha e diz assim, e vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. O final é esse, Jesus reina, e ele fala assim, e vi milhares e milhares e milhares se achegarem a ele. Nós estamos perto de viver o avivamento. E sabe onde nós vamos viver o avivamento? Nas ruas das nossas cidades. Nós vamos viver o avivamento nas ruas das nossas cidades. O Senhor vai preparar uma igreja que guerreia, que está pronta para a guerra, que está pronta a guerrear. O Senhor está olhando para nós e dizendo assim, leiam Apocalipse, vocês não serão pegos de surpresa. O final da história, vocês já sabem. O final da história é que eu vou promover um grande e um glorioso avivamento, onde a minha igreja vai ser reconhecida em todos os lugares, em todas as tribos, em todas as nações, povos, línguas, raças, e virão me adorar. Ele quer preparar esta igreja. Ele está preparando esta igreja. Não desista até ver as promessas se cumprirem. Não desista até ver a tua vitória chegar. Mas eu tô com medo, porque se criminalizar, né? Se nos ameaçarem, né? Cinco. Aguarde e celebre a vitória que o Senhor te dará. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Querido, eu sugiro que você comece a orar, porque na Bíblia está escrito que os ouvidos deles não estão tapados, nem as suas mãos encolhidas, para que não possa nos ouvir e nos enviar o socorro. A Bíblia fala que os anjos estão à espera de ordens que você dá através das orações que você faz aqui na terra. E sabe como essa história termina? O anjo passa e o exército de Senaqueribe é destruído em uma só noite. Naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens
do acampamento de Senaqueribe. Sabe o que Senaqueribe faz? Junta suas tralhas, monta sua barraca e volta para Nínive. E sabe o que acontece com Senaqueribe em Nínive depois que ele chega? Fala, a vida aqui está tranquilo. Ele entra no templo do Deus dele, que não pôde livrá-los das mãos do Deus de Ezequias. Lembra? A história se inverte. Ele entra no templo do Deus dele e a Bíblia fala que ele é morto pelos próprios filhos. Sugiro que você comece a celebrar a tua vitória, porque o final daquilo que nós estamos vivendo hoje você já conhece. Estão tentando calar todas as vozes, né? Estão tentando calar as vozes que pregam, que proclamam que o aborto é pecado. Estão querendo calar as vozes que se opõem à pedofilia, porque essas mesmas vozes dizem assim, não, é uma prática amorosa, é amor isso daí. Estão querendo calar as vozes da igreja, porque eles olham para a igreja e dizem assim, não, esse povo é muito tradicional. Esse povo aí tem princípios de família. Eles não abrem mão da família. Eles não querem negociar conosco. Mas como assim? Como assim vocês, políticos cristãos, não querem negociar conosco? Nós temos dinheiro para oferecer. Nós temos esse reino. Sugiro a você, político cristão, que não negocie os seus princípios, porque você sabe muito bem como acaba aqueles que negociam princípios. Nós não escolhemos governantes, nós não escolhemos pessoas para sermos traídos. O Senhor vem buscar uma igreja gloriosa. E se você pertence a Ele, dê um brado de vitória aí na sua casa, querido. Porque tudo vai ficar bem. Ah, mas pastor, a coisa no interior começou a ficar preocupada. Eu estou olhando para você e dizendo, e usando o nome daquele que está acima, que está sobre todo nome, e dizendo, no nome de Jesus Cristo, tudo vai ficar bem. Sabe por quê? Porque o refúgio, o nosso refúgio é Deus. E se nós formos parar para olhar para a Bíblia, todas as vezes que Deus trouxe juízo, todas as vezes que Deus trouxe juízo a essa terra, Ele enviou o escape. Foi assim desde Noé. Foi assim. O povo do Egito, eu fico tentando imaginar as 10 pragas que vieram sobre o Egito, e o negócio pegando, e gente morrendo, e tudo aquilo acontecendo, e eles olharam assim, nós estamos tranquilos, nós ungimos os nossos umbrais com o sangue do Cordeiro, e aqui a praga não entra. Eles puderam olhar e dizer, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe o que é isso? Proteção divina. Nos últimos dias, sabe de onde virá o grande avivamento? Sabe de onde virá? Essas pessoas virão até nós e vão perguntar, ei, o que vocês fizeram que vocês não sofrem com tudo isso que nós estamos sofrendo? Nós temos um refúgio e fortaleza, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esse vai ser o maior avivamento de todos os tempos. Sabe, o ajuntamento que Paulo, que João escreve de milhares e milhares, a colheita dos últimos tempos, sabe o que é? Nós vamos olhar para eles e dizer assim, ei, pode vir, você não vai ser atingido se você estiver aqui conosco. Toda vez que o Senhor estabeleceu o juízo, Ele
Ele cuidou do povo dele. Se tiver um justo de lá, se tiver um justo Deus lá, o Senhor vai destruir aquela cidade. Ele falou, não, manda buscar ele e trazer para cá. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele disse. Eu quero declarar sobre a tua vida, o melhor da sua história, o melhor da sua família está por vir. Creia que o Deus de Israel é o teu Deus. Creia que Ele é aquele que enxuga todas as lágrimas. Creia que Ele é aquele que te vê chorar. Creia que Ele está preocupado com você. Ele está olhando para você e dizendo, ei, a alegria, o dia da alegria vai chegar. Porque por mais que você se encontra acuado, que você se encontra aflito, que você se encontre pressionado, sabe o trono que João viu? Esse trono tem tudo a ver com justiça. E ele diz assim, eu virei e colocarei tudo no seu devido lugar. O choro pode durar uma noite, a sua aflição pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Não tem como esconder aquilo que Deus vai fazer através da minha vida e da tua vida. Satanás vai tentar parar, Satanás vai tentar brecar. Satanás joga as suas últimas cartas. Sabe? O blefe. Satanás joga as suas últimas cartas. Eu quero te avisar uma coisa, querido. Não existe nada nessas cartas que você já não conheça. Não existe nada nessas cartas que podem impedir do seu Deus vir. Não existe nada nessas cartas que possa impedir o avanço da Igreja de Cristo. Não existe nada nessas cartas que possa frear a igreja. Não existe nada nessas cartas que possa impedir que a cultura do Pai, que a cultura celestial venha e tome conta desta terra, porque Ele virá e Ele usará a minha vida e Ele vai usar a tua vida para estabelecer a cultura dele nesta terra. As cartas já são conhecidas. Ele pode espernear o tanto que ele quiser. Nós já conhecemos tudo o que vai acontecer. Nós não seremos pegos de surpresa. Nós estamos prontos para a guerra.